Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, nós rendemos louvor ao teu nome. Tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu nos assistes, Senhor, nas nossas necessidades, tu nos encorajas, Senhor, nos nossos desafios. Tu nos dá, Senhor, a graça para andar na tua presença. Tu nos dá alegria, Senhor, em contribuir no teu reino, levando a palavra da vida. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos em toda a terra. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda, meu Senhor, os teus ministros. Guarda cada vida, ó Deus, dedicada, consagrada, buscando a tua santa presença. Amado Pai, ajuda os nossos irmãos, dá graça ao meu Senhor, aos que estão iniciando. Fortalece, ó Deus, na tua presença, Senhor, o nosso clamor. Nos dá, Senhor, a graça para clamar, acreditar, nos apresentar diante de Ti, Senhor, com oferta de louvor, com clamor e intercessão pela Tua igreja, pela Tua obra. Deus fiel, ajuda-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3, os versículos 22 a 29. Um testemunho perfeito da obra realizada por Jesus em benefício da vida humana. É bom acompanhar. Nosso texto é este, João 3, 22 a 29. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado adiante dele. Aquele que tem o esposo, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo já está cumprido. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor,
Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos dando entendimento da tua palavra, falando com os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Ó Deus, dá graça a cada um. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós recebemos de Deus a graça para entender a sua palavra, entender a sua mensagem, entender o seu chamado. Nós recebemos também, meus amados irmãos, do mesmo Deus, a graça para dizer não para nós, dizer sim para Deus e fazer a obra da redenção fluir quando anunciamos o Evangelho. Nós recebemos, meus amados, a palavra da vida e é necessário entender esta palavra maravilhosa que Deus nos deu. Deus falou conosco. O Senhor Jesus tinha iniciado o seu ministério na Judéia. Ele esteve com os seus discípulos a serviço do Senhor, sem deixar nada a cumprir. Então nós recebemos esta palavra e recebemos a graça para apresentar, expondo, para que haja proveito da parte de quem ouve. O Senhor Jesus tinha iniciado o seu ministério, João tinha apresentado Jesus como Cordeiro de Deus. Era um lindo começo, mas havia também provações, havia receio. Então, foi esta a leitura. Neste texto, aprendemos que o Senhor Jesus, deixou seus discípulos acompanhar, absorver, observar. E diz o versículo 22, depois disto, depois do batismo, depois da apresentação que João fez, depois de alguma manifestação de graça e poder na Judéia. Depois disto foi Jesus outra vez para a Galiléia com seus discípulos. E estava com eles e batizava. Os discípulos de João também estavam servindo. João estava servindo. E aqui diz no versículo 23, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham a ele e eram batizados. O Senhor Jesus não se negou a exercer o ofício, a grandeza da missão do Messias, a missão do Filho de Deus, era abrir a porta da graça aos homens. Diz que ele estava batizando em Enom, junto a Salim, porque havia fartas águas.
e batizava. No versículo 24 diz: porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Por um curto período de tempo, os dois ministérios andaram juntos. Jesus batizando com seus discípulos e João batizando no Jordão. Havia muita água, facilitava a obra. E João ainda estava em liberdade. O versículo 24 diz. No versículo 25, aí houve uma calorosa discussão. Uma questão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Aqui fala que eles discutiam rituais da antiga aliança. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João, levando uma notícia. Disseram eles: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, aquele testemunho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizando, ele está, enquanto tu batizas aqui, ele batiza lá. Ele batizando. E estão indo ter com ele. Estão falando com ele. Estão buscando a orientação dele. Eis que ele está batizando. Todos vão ter com ele. Está havendo um movimento, ele está chamando a atenção. Ele está fazendo igual tu fazes. João entendeu. O judeu tinha muito receio de acompanhar qualquer que fosse a pessoa estranha, mesmo ela falando a linguagem deles. Então João disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada dos céus, se não vier de Deus. O homem não pode receber. Louvado seja Deus. Vós mesmos sois testemunhas. João recorre à palavra escrita, o testemunho escrito do que aconteceu. Aqui fica claro. E o Senhor Jesus diz: o homem não pode, o homem não tem autoridade para fazer nada se não receber de Deus. A autoridade no homem é transmitida pelo Espírito de Deus mediante a comunhão. O homem não pode, não tem esse controle, esse domínio
Não tem. O versículo 29 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, este está em comunhão, está alegre, ele é amigo. Este versículo 27 é uma grandeza na visão divina. O homem não pode receber nada pelo esforço, pela importância que adquiriu. Jesus deve ser tudo em todos no nosso coração. E João apela para a responsabilidade deles, dos judeus. João apelou e Jesus responde: o homem não pode receber nada, coisa alguma, se não for dado do céu. Vós me sois testemunhas. Vós me sois testemunhas. Com que disse, ou que eu disse, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Glorificado seja o Senhor. Nós lendo, meus amados, facilita, sim, para os nossos irmãos. Aqui no versículo 29, diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, aquele que ele assiste e ouve bem, recebe a graça e tem este sentimento: o meu gozo está completo. Aquele que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Deixa Deus falar. Assim, este meu gozo já está completo. O versículo 30, que eu não li, eu li de 22 a 29, o versículo 30 tem uma restrição a mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Os profetas, meus amados, eles falavam palavras, às vezes não compreensíveis, pelo fato de estarem cheios do Espírito. Em alguns casos, parece impossível aplicar a gente. Neste caso, o versículo 30, João, quando escuta uma espécie de relatório do que estava acontecendo com o filho do homem que ele batizou em Enom, aí João diz: importa que ele cresça. João era profeta. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu nunca cito o versículo 30, porque eu não cresci.
para diminuir. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João havia crescido muito. João cresceu porque João, apesar do distanciamento do centro cultural, da religião dos romanos e tal, João tinha crescido. A princípio, houve quem pudesse ver e até admitir que João estava completamente satisfeito e já prevendo a morte. Não era, porque a morte, principalmente humilhante, um profeta de Deus humilhado pela sociedade, humilhado pelo sistema em vigor, ninguém se alegrava em ser desprezado, diminuído. Mas João era um homem tão consciente da sua missão que ele já estava realmente admitindo. Este encontro proporcionou uma liberdade maior para pensar nas coisas de Deus e expressar. É necessário que ele cresça e eu diminua. E é a palavra de hoje. Nós podemos crescer na graça, no conhecimento de Deus. E é o que é esperado de quem recebe o perdão, o ministério, a missão, uma missão gloriosa. Então, não temos dúvida que foi o cumprimento da missão de João, uma espécie de coroação do seu ofício. Ele receber esta notícia, essa embaixada, que o homem que ele falou, o homem que ele viu, o homem que batizava era o Filho de Deus. Que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe nosso testemunho e a nossa gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado até aqui. Que Deus abençoe e guarde cada vida. Nós vamos fazer a intercessão pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu chamado, ó Deus. Obrigado pela nossa missão, levando a palavra, levando o ensinamento, fazendo, meu Senhor, ressoar a tua palavra. Ó Senhor, faz maravilhas em nossas vidas, em nossos lares, no seio da igreja, e guarda cada um. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração, na nossa vida, no nosso ser, abençoando os nossos líderes. Ó Deus, enche de graça cada vida. Em nome de Jesus Cristo te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada. Só na Bíblia Sagrada encontramos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso bem-estar espiritual, material e eterno.
Deus abençoe e guarde as vossas vidas. Amém.